Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Estamos estudando atualmente o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. E no programa passado, continuando a narrativa do Telésforo, a narrativa e ensinamento, né? No programa passado nós comentávamos o que ele disse sobre a mediunidade, e que os médios, muitos daqueles que são preparados para isso, preferem a inconsciência deles mesmos, né? E também como doutrinadores formulam conceitos para exportação e jamais para o uso próprio. Comentamos sobre isso, focando no sentido de que muito mais fácil a gente ver o erro do outro do que ver o nosso. Às vezes, quando a gente comentamos sobre quando a gente abre uma página para ler, a gente pensa logo, essa página é para o fulano, cabe direitinho nele, e a gente julga isso o tempo todo, esquecendo que primeiramente a gente tem que olhar o nosso erro, né? A nossa melhora. Falamos sobre isso, citando o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 17, em Sede Perfeitos, em que Allan Kardec coloca a melhora moral real que reconhece o verdadeiro cristão ou espírita, que é a mesma coisa, pela sua transformação moral, pelo esforço que ele faz de se melhorar a cada dia, quer dizer, o esforço pessoal na sua auto-melhora de cada dia, né? Reconhecendo os erros que cometeu e pensando sobre isso. E também no Livro dos Espíritos, na questão 918, em que Allan Kardec coloca, dentro dos caracteres do homem de bem, dizendo que um deles é a indulgência para com as fraquezas alheias. Então é isso que a gente tem que treinar, e o Telésforo está focando isso aqui. Então vamos continuar do parágrafo 11. Então vamos lá. Ele continua. Que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado tão só no propósito de lhes mancharem as águas. Então vamos parar um pouquinho só para a gente raciocinar assim. Primeiro ele fala do espiritismo sagrado, ele põe ele põe essa palavra sagrado no espiritismo. Não esquecendo, lembrando sempre, que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. No momento que Jesus promete e diz que nos enviaria o consolador que ficaria conosco para sempre, palavras de Jesus no seu evangelho. Se vai ficar conosco para sempre, não temos o que temer. O problema não é o espiritismo, é o movimento espírita que somos nós. Porque ele diz que manchar as águas, propósito de manchar as águas, somos nós pelas nossas atitudes, exatamente porque ele falou anteriormente. Tudo aquilo que ele disse, que a gente repete, que os livros falam, ensinamentos, a gente lê, mas a gente faz a conduta do ensinamento para o irmão, não para nós. Então ele está dizendo aí, manchar as águas, né, Tereza? Porque a fonte não pode manchar, não. A fonte é a doutrina espírita, não é? Como foi recebida por Allan Kardec, como foi codificada por ele. Então aí isso ninguém tem o poder de macular. Mas a partir da fonte, quando sai a água, é o que acontece conosco, né, na nossa vida diária. A gente conheceu lá na Serra da Canastra a fonte do Rio São Francisco. A nascente, é a fonte onde brota. E é tudo muito limpinho. E quantos trechos depois o Rio São Francisco sofre deteriorização, poluição. Então ele tá comparando, está falando, né, para aqueles que estão ali, os pretensos médios e doutrinadores e auxiliares,
que o espiritismo ninguém pode manchar, mas as águas dele, não é? E vão chegar, infelizmente, pessoas que para tentar destruir mesmo, mas como o Marco falou, através do movimento espírita. E Kardec, no dia eu estava tentando procurar onde eu li isso sobre Kardec. Eu não sei se foi no Livro dos Espíritos, ou se foi na Revista Espírita, onde Kardec coloca que quem faria mais mal ao espiritismo seriam os próprios espíritas. Então, muitos se chegam, não é, ao espiritismo, a essas águas benditas, com a intenção mesmo de destruir. Às vezes a intenção é consciente e às vezes é inconsciente. Eles estão sendo manipulados por espíritos que não desejam, né, espíritos ainda equivocados, que não desejam o despertamento das consciências humanas para o divino, para o bem, não é, para a religiosidade sincera. Então, alguns se chegam com intenção, outros não. Eu tenho um exemplo para dar de até o Paulo Renato, companheiro aqui da rádio, não é, que está no programa Estudando o Livro dos Médiuns, na luz da penumbra. Paulo Renato, ele contou pra gente que lá onde ele mora, ou perto ali, não sei se foi em Bangu ou Campo Grande, algum bairro ali perto de onde ele morava, que uma casa espírita começou a aceitar associados sem conhecer quem eram as pessoas. Porque cada casa espírita tem um estatuto. Vamos supor, na nossa, a pessoa só pode se associar à casa, e no caso, explicando que o sócio tem direito a votar, né, para a nova diretoria, só quando a pessoa frequenta as reuniões há mais de um ano. Caso isso não aconteça, a gente não coloca essa pessoa no quadro dos associados. E esse centro espírita, ele, por algum motivo, né, lá do seu estatuto, aceitava qualquer um que quisesse se filiar, se associar, e no caso, a associação aí é para as despesas de água, luz, IPTU, não é, obras na casa de manutenção, trabalho com criança, com idosos e por aí vai. E eles começaram a aceitar muitas pessoas. Só que depois de um tempo, né, aconteceu uma eleição para a nova diretoria. Essas pessoas eram um número expressivo e elas ganharam. Tinha lá acho que tinha uma chapa ou duas, não sei. E esse grupo que chegou novo na casa, ele ganhou. O que eles fizeram? Acabaram com o centro espírita e, no caso, transformaram em uma igreja evangélica. Nada contra a igreja evangélica de modo nenhum. Mas eu estou dizendo que podia ter transformado em outra coisa. Podia ter transformado em igreja católica ou numa sinagoga. O que se transformou não importa. O que importa foi que esse grupo já entrou no caso, né, para a doutrina espírita, no movimento, já com uma intenção prévia de acabar com o centro. Então, é o que ele está dizendo. Existem, né, muitas pessoas vão bater nas nossas casas espíritas, às vezes com má intenção, né, e com esse espírito de destruição, como ele coloca aqui, né, o propósito de manchar as águas da doutrina. Isso se faz conscientemente ou inconscientemente. É como também a gente pode estender o raciocínio para aquilo que Jesus fala do feixe de varas, né? A união, o feixe de varas, quanto mais unidos se forem, mais difícil é de ser quebrado. Então, essa questão da união, porque um materialista, e Kardec sempre combatia a questão do materialismo, tem o livro que é o Espiritismo. Então, tem questões de diálogos na Revista Espírita, Allan Kardec respondendo a certos questionamentos de pessoas ligadas à época à igreja, que eram contrários à ideia do espiritismo. Tudo bem. Teve o Auto de Fé de Barcelona, queimaram vários livros espíritas. Tudo bem. A pessoa não concorda com aquilo, o errado é usar de uma certa violência, né?
Isso está errado. A gente tem que respeitar a opinião do outro, o degrau de raciocínio que ele ainda se encontra. A gente tem que aprender isso, não é? A gente vê as coisas, às vezes, na televisão, certas denominações religiosas pedindo muito dinheiro. Isso é de cada um, a evolução de cada um. É o nível de entendimento de cada um. E todo mundo vai chegar lá no entendimento certo. O problema é quem está no movimento espírita participando e, de certa maneira, quer até tirar Jesus do espiritismo. Que tem isso. Porque o espiritismo é só o lado científico. E não é isso. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fala: a ciência não é da alçada do espiritismo. Na sua introdução, é só ler lá. Livro dos Espíritos. A ciência não é da alçada do espiritismo. Ele utiliza a ciência para a questão moral. Né? O laboratório que Kardec usou, ele fez o laboratório de pesquisa, de pergunta e questionamentos, mas o fundo é todo moral. Né? É tanto que quando ele vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, que o primeiro título foi Imitação do Evangelho, os Espíritos avisaram: agora sim, você vai ter a tua prova da tua vida, porque você vai ver o que vai acontecer quando publicou o Evangelho, porque foi de frente aos interesses pessoais de muitas religiões. Então, nessa questão que ele está dizendo aqui, o Espiritismo é sagrado, por isso que a gente não tem que se preocupar. Façamos a nossa parte, não procuremos brigar, o que é o fermento dos fariseus, não procuremos brigar e colocar violência nos diálogos, nas contendas, né? Contendas assim de palavras. É bobagem isso, porque o Espiritismo é o Consolador que vai ficar conosco para sempre. Palavras de Jesus. Se vai ficar para sempre, vai ficar para sempre. Pronto. Não tem isso. Cada um concorda como quer. Graças a Deus nós estamos numa sociedade laica, né, que podemos falar da nossa religiosidade. O Brasil foi preparado para isso, né? A gente tem convívios aqui de várias religiões, de vários setores, e o problema de todas as religiões, não é só do Espiritismo, são os religiosos. Não é a religião em si. Então, continuando aqui. Ele vai continuar, o Marco vai ler, e ele vai continuar mostrando mais ou menos para a gente ficar alerta quem são esses que chegam, né, com o propósito de manchar as águas. Ele vai enumerar, Marco vai ler, vai enumerar alguns exemplos de pessoas que chegam à doutrina, né, que chegam ao movimento espírita e tem esse comportamento aqui que a gente deve ficar meio que alerta, fazer a distinção, né? Aí ele continua. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam desse modo as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. Então, a pessoa que está nesse sentido, ele não está procurando o reino de Deus. Tanto que ele usa a palavra forçar, de um certo modo, a porta, procurando o interesse seu pessoal, seja qual for ele. Porque quer ser servido. O interesse pessoal, gente, é o ponto nevrálgico de todos nós. É o nosso calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, né? Na questão 895, eu gosto muito dessa pergunta do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: posto de lado os defeitos e os vícios, acerca de todos os quais ninguém se pode equivocar, quer dizer, todo mundo tem orgulho e egoísmo, todo mundo tem ainda, aqui na Terra, a não ser que algum ouvinte seja um santo, aí desculpe, mas a maioria de nós ainda não é. Aí ele continua a pergunta: qual o sinal mais característico da nossa imperfeição? Então, aquilo que a gente, às vezes, a pessoa é simpática e tal, a gente fala assim: puxa, é um homem de bem, mas não é bem assim, porque a resposta é o interesse pessoal. E aí ele continua: frequentemente as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Então você tem uma douradura lá bonita, polida com caol, você que é o ouvinte conhece caol, é antigo, não sei se ainda existe. Não é da minha época, não ouvi falar. Então brilha lá, poxa, tá brilhando e tal, mas a realidade não é. Bastou um toque, uma pedrinha de toque e arranha. Então, não é bem assim. A pessoa, então, o interesse, por quê? Não atingiu quando atinge o interesse pessoal dela. E é nesse sentido que o Telésforo está falando aqui. Por quê? Caçadores dos interesses pessoais, favorecer a ele alguma coisa, nem que seja, olha, a questão de ser um homem de bem, por isso que a gente tem que aprofundar na leitura e estudar, nem que seja para receber, você faça alguma coisa dentro do movimento espírita, na sua atuação, a pessoa não te agradece, você já se magoa, é o teu interesse pessoal, é o nosso interesse pessoal. Poxa, mas nem me agradeceu, você não fala, mas sente, isso é mágoa. A mágoa já é complicado, é o orgulho.
Porque os espíritos são bem taxativos em dizer que a questão da mágoa é a demonstração do nosso orgulho, demonstração para nós mesmos. Então, nem um muito obrigado. Não é, a gente não pode esperar. A gente tem que esperar tudo de quem? Dos bons espíritos, de Jesus, de Deus. Aí sim. Mas a gente não pode esperar, porque aí já é o interesse pessoal. Mais um pouquinho, né, Teresa? Aí ele vai agora vamos lá. Agora ele vai especificar mais um pouco. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. Olha, ele está chamando aqui de delinquente os preguiçosos também. Ele está nos alertando para que a gente tome cuidado, né? Isso é um recado para a gente também. Ele está dizendo que nós, no caso, né, os médios, os doutrinadores, aqueles que laboram no centro espírita, nós devemos ter cuidado com esse tipo de pessoa, que são pessoas que só querem escutar o que os espíritos desencarnados têm a dizer. Porque, como ele diz aqui, são aqueles que só querem as facilidades, amigos do menor esforço. Porque as nossas respostas, na realidade, elas estão dentro de nós. É só a gente parar e tentar ouvir a própria consciência. Aquilo, não é? Todos nós, se dermos um tempo de meditarmos, né, ao final do dia, como Santo Agostinho nos ensinava, eles chegassem até nós, né, se a gente conseguisse de alguma maneira fazer essa pausa e meditar, a gente conseguiria enxergar as nossas dificuldades, as respostas para os nossos problemas. Mas ele está dizendo que vão chegar pessoas que só querem a coisa pronta. A gente, né, nós temos a vivência na nossa casa espírita há mais de 30 anos. E realmente, a gente conseguiu constatar isso na nossa experiência. Pessoas que queriam a coisa pronta, que querem, vamos dizer assim, receitas prontas para suas dores, para suas dificuldades. Quando a gente oferece o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo à luz do Espiritismo, porque ali está o nosso remédio, ali, não é? Nenhum espírito da Terra vai falar melhor do que Jesus. Não vai não. Não vai não. Então, a resposta para tudo está no Evangelho, mas a gente precisa lê-lo e estudá-lo. Todas as reuniões da nossa casa, não é? As reuniões abertas ao público, são de estudo ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque ali está a base de tudo. A gente tem 4 reuniões públicas, as 4 a gente estuda o Evangelho. Essas pessoas que o Telésforo está, né, já falando sobre elas e prevenindo sobre elas, são pessoas que infelizmente querem tudo de mão beijada, vamos dizer assim, né? Mas isso aí, só a mamãe que dá, mingau. O estudo do Evangelho, mas sempre lembrando que a gente pega obras subsidiárias sérias, principalmente as psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Sim, ele sabe da veracidade do conteúdo. E também de Divaldo Pereira Franco, de Dona Ivone do Amaral Pereira, Raul Teixeira. Então, numa desses raciocínios que a gente costuma fazer, que é o que ele está dizendo aqui, o Telésforo, né? No livro Momentos de Iluminação, da Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, tem um capítulo chamado... Espera que eu vou pegar o título aqui. Terapia do autoconhecimento, porque é a solução do que ele está dizendo aqui, não é? Porque nos autoconhecermos para ver se a gente está no trabalho ali pelo interesse do trabalho ou interesse pessoal nosso, não é? E aí, eu vou ler um trechinho assim que ela diz assim: aprofunda a autoanálise, quer dizer, faz uma análise de si próprio e tenha coragem de te desnudar perante a própria consciência, porque tem que ter coragem. Porque a gente é covarde nesse sentido, de nos desnudar perante a nossa consciência. O que eu estou fazendo pelo conhecimento que eu tenho? Eu estou certo nisso, naquilo outro?
eu agi certo, eu agi errado, porque é difícil, né? É complicado. Eu estou até dando uma pancadinha na mesa aqui, a Teresa sem querer. A gente se emociona. Aí ela continua mais um pouco. Enumera as tuas mais graves emoções perturbadoras e raciocina sobre a sua vigência no teu comportamento. Isso é a realidade de uma oração. Já pensou? Enumerar as minhas mais graves emoções. Isso é a realidade de uma oração. Já pensou? Enumerar as minhas mais graves emoções perturbadoras. A minha é muito grande, a minha lista é grande. Eu tenho que ir justificando. Nem as escamoteando sobre o desculpismo habitual. Porque a gente tem esse desculpismo conosco, com os outros não. Não tem aquele ditado? Aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. Mas o rigor da lei tem que ser para nós. É isso que ela está pedindo aqui. Não botar desculpismo para nós. E aí ela finaliza, eu vou pular aqui porque ela finaliza, é grande. Muito interessante esse texto. Ela finaliza dizendo aqui, ó. Cada passo, quer dizer, essa autoanálise, nessa relação dos nossos problemas, cada passo ela fala assim, ser-te-á uma conquista nova. Toda vitória, por pequena que se te apresente, significará um avanço. Então é aquela vitória pequena do dia a dia. Eu consigo já não falar o que eu queria falar para o outro, não é? Eu consigo já raciocinar por que ele está naquela situação, o que eu faria no lugar dele se eu estivesse na situação dele. Exemplos, né? E ela finaliza, como os condicionamentos são a segunda natureza, que é o hábito, né? Em a natureza humana, gerarás hábitos salutares, que te planificarão em forma de equilíbrio e paz. E o nome do livro é Momentos de Iluminação. É muito bom. Aliás, os livros da Joana de Anjos são excelentes, né? Então é nisso que ela está dizendo, fundamentalmente dizendo o quê? Resumindo, o autoconhecimento. Então vamos continuar mais um pouquinho? Dá? Eu perdi. O fel da dúvida. Eu achei. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. Porque aqueles que chegam ao movimento, não é, com segundas intenções, podem embaraçar, no caso, a postura do médium, né, daqueles que trabalham na casa espírita. Então ela diz aqui que o fel da dúvida, porque eles chegam querendo facilidades, querendo resposta, e os maus intencionados podem vir com questionamentos que pode perturbar ao médium, ao doutrinador mais desavisado, não é? Por isso que o Telésforo está dizendo, por conta desses que se chegam à casa, ao movimento espírita com más intenções conscientes ou inconscientes, eles podem causar isso no coração e na mente dos médios e doutrinadores, o fel da dúvida. Aí ele continua, a sede... o fel da dúvida que invade o bálsamo da fé, porque a nossa fé ainda é muito pouca, muito pequena, que é o que Jesus fala, o grão de mostarda. A gente realmente ainda não tem aquela fé divina, a divina claridade da certeza, como Emmanuel diz. Não é? Aí continuando, a sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. Porque aí ele começa a querer, eu só quero conversar com aquele médium, porque eu preciso arranjar um emprego, porque o ocioso, eu preciso arranjar um casamento. E aí ele... dependendo do nosso comportamento, os espíritos ajudam a gente a arrumar um emprego, sim. Livração e reação, história do Adelino, tá lá. Que veio com problemas e sério, mas é uma pessoa que está resgatando, sim, e tal, e os espíritos estão pedindo aos espíritos superiores para ele ajudá-lo, né? Sim. Então os espíritos ajudam pelo nosso comportamento. Continuando. Não dá não. Já são 23h30. Já acabou. Não dá mais não. No próximo programa, no próximo programa a gente continua daí, porque é muito interessante. É muito interessante porque aqui o Telésforo está dizendo das consequências, não é, da nossa inobservância de distinguir aqueles que se chegam ao espiritismo com comportamento inadequado. Então, isso atrapalha a tarefa do médium, do doutrinador. Mas chegamos ao final do nosso programa, agradecendo, né, a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.